Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Frederico Carvalho e hoje vou conversar com vocês sobre a questão da classificação e da reclassificação na escola. As pessoas confundem muito classificação com reclassificação. E a pergunta primeira é: o que é classificar? Classificar é posicionar o aluno no lugar dele. Ou seja, ele entrou no primeiro ano do ensino fundamental, ele está classificado para aquela série. Ele passou do primeiro ano para o segundo ano do ensino fundamental. Ele foi classificado para o segundo ano e para o terceiro e para o quarto, assim sucessivamente. Então, essa é a classificação natural que acontece com os alunos, né? É uma via normal, né? O aluno entra, ele é classificado para a série seguinte, ele é classificado para outra série e aí sucessivamente. Ou não é classificado, ou seja, ele está no terceiro ano, não foi classificado para o quarto ano de alguma forma, por algum motivo, então ele vai ficar devendo aquilo, vai ter que refazer a série, dependendo do sistema, né, de que estado, de que município, tudo isso tem que ser verificado. Mas, em princípio, ele é classificado. Essa é a função da classificação. Primeira coisa. Segunda coisa, existe a outra classificação que é por transferência. O aluno é transferido. Ele terminou, digamos, o nono ano, o oitavo ano, e ele vai ser transferido, ele vai trocar de escola ou vai trocar de cidade. Ele vai levar um documento, um histórico que é chamado transferência, documento de transferência, que nada mais é que um histórico escolar incompleto, ou seja, ele existe até aquele determinado momento. Muito bem. Quando ele entra na escola com aquele histórico, com aquela documentação que veio da escola anterior, ele automaticamente é classificado dentro da escola nova, classificado conforme a documentação que veio. Então ele saiu de lá, a escola diz que ele cursou o oitavo ano e está apto a cursar o nono ano. Ele vai chegar na escola nova e vai cursar o nono ano porque o histórico disse que ele pode, a transferência disse que ele pode. Então ele é automaticamente classificado. Então é a classificação por transferência. E o que é uma terceira classificação? Que é a classificação daqueles que não têm como demonstrar o seu estudo anterior. Isso pode acontecer e acontece muito. Há pessoas que estudaram há muito tempo, a escola não existe mais, ou, por exemplo, ela mora no Rio Grande do Sul, a escola era no Amazonas, a escola não se lembra onde era, não tem informações da escola, não tem dado nenhum, não consegue acessar, a escola não existe, a Secretaria de Educação não tem informação sobre a escola. A pessoa pode ser classificada? Pode sim. Ela tem que assinar um termo informando que realmente se submete a todas as penalidades da lei e que assume estar falando a verdade, que tinha estudado até determinada série, que não pode provar aquilo, não tem como provar. Nesse caso, a pessoa vai ser classificada com avaliações da Base Nacional Comum, a pessoa será avaliada e a avaliação dirá em qual é a sua classificação, ou seja, em que série ela poderá estudar. Não basta apenas ela dizer, não, eu estudei até o sexto ano. Não basta isso. Ela tem que ser classificada e ser realmente verificado que ela está no sexto ano. Isso aí é necessário, isso aí não tem saída. Então, é possível que a pessoa seja classificada sem comprovar escolaridade anterior? É possível sim. A lei permite isso. Então, essas três são as situações de classificação. A classificação
normal, por promoção, por continuidade do estudo, a promoção, a classificação por transferência, quando a pessoa traz um histórico, ou seja, o documento de transferência da escola anterior, então ela é classificada na escola seguinte, ou quando ela não tem a comprovação de uma escolaridade anterior, mas se submete à avaliação, e essa avaliação ela define onde é que o aluno estará posicionado. Então ali você tem uma outra classificação. Importa dizer que você precisa declarar que realmente não tem como provar a escolaridade anterior. Se houver prova, isso pode haver uma denúncia, pode ter um problema maior. Bom, então, são essas as situações de classificação. A reclassificação é diferente. Quando eu digo que classificar é posicionar, o reclassificar é alterar o posicionamento, é alterar a classificação. Ou seja, um aluno, ele sai de uma escola, por exemplo, ele estava com 3 dependências, uma suposição, ele foi para 3 dependências, chegou numa escola que só admite 2 dependências. Então a escola pode submeter o aluno a exames de reclassificação para ver se ele consegue sair de alguma das dependências. Essa é uma situação clássica, isso acontece assim o tempo todo. Então, como é que isso acontece? Acontece o seguinte, digamos que o aluno ele esteja em português, ficou em português, matemática e geografia. Vamos pegar as 3 disciplinas logo que a gente está acostumado a ver. Português, matemática e geografia. Ele teve problema, ficou em progressão parcial, ficou em dependência nessas 3 matérias. E a escola seguinte, ela só admite 2 matérias em dependência. Poderá matricular? Em princípio, não. Em princípio, o aluno vai solicitar, ele vai ser matriculado na escola nova, que só aceita 2 dependências. Como ele veio com 3, ele estaria reprovado. Então, o que vai acontecer? Ele pode entrar como reprovado e ser reclassificado. Ou seja, entrou lá na série que ele terminou na outra escola. Terminou no 7º ano, digamos. Ele vai entrar lá no 7º ano. Na outra escola, ele teria passado para o 8º, porque ele ficou em 3 matérias. Mas nessa escola só tem 2 dependências, então ele não pode entrar com 3. O que se faz? Avaliação, e aí o aluno ele poderá ser reclassificado nas 2 ou nas 3 matérias, ou uma só, porque se ele fizer, se ele conseguir lograr êxito em apenas uma disciplina, ele já fica com 2 devendo, 2 ele entra naquela escola. Ah, mas ele pode fazer só as avaliações daquelas matérias? Não, tem que fazer todas as avaliações que são devidas, ou seja, da base nacional comum. Isso é importante. E aí vai. Digamos que o aluno só tenha ficado em uma disciplina. Chegou na outra escola, ele continua devendo uma disciplina. Ele pode pedir a reclassificação? Pode. Cabe à escola definir se vai dar essa reclassificação ou não. Pode dar. Ou o aluno pode entrar na escola normalmente e fazer uma dependência. Isso não causa grandes problemas. Mas é uma questão de opção, é uma questão de combinação do responsável com a escola. Isso é possível. Então vejamos, vamos lá novamente. Classificação é a posição do aluno, o posicionamento real do aluno, que pode ser pela promoção normal, pela transferência ou não havendo como provar por uma avaliação especial. E reclassificação? Reclassificação é o reposicionamento, ou seja, a posição dele é X, mas
por determinados motivos, precisa-se que a posição dele seja outra, ou acredita-se que a posição dele possa ser diferente do que aquela que ele está no momento apresentando, então pode haver a reclassificação. Isso é importante a gente analisar. E se você tiver perguntas, tiver dúvidas, pode fazer perguntas, pode fazer também pelo e-mail, que é o professorfrederico@gmail.com. E você pode também, por favor, curtir e inscrever-se no canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.